16 anos. Olha aí, Renato, tá vendo? No caso do Vitor Pereira, são o quê? São 10 jogos no comando do Flamengo. E como é que você vai avaliar o Mais? Vitor Pereira no Flamengo? São 6 vitórias, 1 empate e 3 derrotas. Não sei se eu tô com os números corretos aqui, mas deve ser por Todas as aí. derrotas foram nos jogos que interessavam. Todos os jogos que interessavam, ele perdeu. E ganhou um que também não valeu, que foi a vitória contra o Independente Del Valle, com aquele gol do Arrascaeta no apagar das luzes, uma atuação tenebrosa, que depois foi castigada nos pênaltis. Gente, o Vitor Pereira está disputando o Carioquinha. As vitórias dele são contra o Dax, contra Resende, contra Boa Muitas Vista. com o time reserva, aliás, né? Agora, quando chegou para valer, Palmeiras e Flamengo, Supercopa, esse era para valer, perdeu. Flamengo e Al Hilal, semifinal, esse era para valer, perdeu. Ontem, podia ganhar a Taça Guanabara se tivesse vencido, perdeu. Contra o Independente Del Valle, perdeu. Os jogos que interessam, ele perdeu todo. Você sabe que tem um meme, né? Eu acabei de ver um meme aqui que eu estava morrendo de rir, que é o Vitor Pereira, assim, com a cara, dizendo assim: pensam que eu sou besta? O Dorival ganhou 2 títulos e mandaram ele embora. Eu que não vou ganhar título nenhum aqui. Mas... É isso. Porque ele está perdendo tudo, cara. Ele está perdendo tudo. Olha, falando sério, não tem como analisar o trabalho do Vitor Pereira de uma forma que não seja muito negativa. Falar ao tempo, os processos. Danilo Xavier deve estar ali se coçando para falar em processos, em ciclo, em necessidade de dar tempo para trabalhar, essas coisas todas que muita gente adora. O Maurício Barbieri foi anunciado pelo Vasco no mesmo dia que o Vitor Pereira foi anunciado pelo Flamengo. O Vitor Pereira pegou um time campeão da Copa do Brasil da Libertadores. O Maurício Barbieri não pegou nenhum time, porque o Vasco contratou 11 ou 12 jogadores. Pegou um catadão que chegou lá para ele montar. O trabalho do Maurício Barbieri, que está longe de ser um gênio da raça, é um bom treinador, ponto. O trabalho do Maurício Barbieri é infinitamente melhor do que o Vitor Pereira, gente. Então, como não analisar negativamente o trabalho do Vitor Pereira? Porque o problema todo é o seguinte: quando você vê alguns indícios, quando você vê que o time está começando a encontrar uma nova forma de jogar, ou está recuperando aquela forma de jogar vitoriosa que tem desde 2019, você pode até dar um certo tempo, ok, legal, ainda não está legal, não está 100%, mas a gente vê que as coisas estão no bom caminho. Ele insiste que está no caminho, o Vitor Pereira. Eu não sei que caminho, só se for o caminho para o abismo. Porque ele perde tudo, o time não joga nada. Esse é o grande problema. É o desempenho. Não é uma questão de só perder, é o desempenho. Aí alguns daqueles que defendem qualquer treinador dizem assim: não, mas ele botou com 3 zagueiros ali, a defesa ficou mais segura. Gente, ele está repetindo o esquema do nefando Paulo Souza. 3 zagueiros, na época o Felipe Luiz fazia o terceiro zagueiro, 2 cabeças de área, lado a lado, 2 alas espetados e 3 jogadores soltos na frente. É a mesma coisa, gente. Esse esquema já não deu certo com o Paulo Souza. Foi um desastre. Um dos piores treinadores, se não o pior treinador da história do Flamengo. Aí vem o Vitor Pereira e o esquema que ele monta é o mesmo. E tem gente que acha que vai dar certo. Se não deu certo com o outro, por que vai dar certo com ele? O Vitor Pereira é daqueles treinadores, escola Paulo Souza, escola Domenech, que acham que o mais importante é a posição que o jogador está em campo. O famoso futebol posicional, que eu chamo de futebol de totó, pebolinho, que você quiser. Então, os alas do Flamengo jogam junto às linhas laterais para dar amplitude. A nova palavra mágica do futebol, amplitude. Como se os pontas antigamente não dessem. Só que os laterais do Flamengo não chegam na linha de fundo. Então, o que adianta eles ficarem pregados ali perto da intermediária, cada um de um lado, se eles não conseguem produzir nada? O que adianta você ter um meio-campo com o Vidal, que é um jogador que é outro, tinha que botar na barca e mandar embora, acabou, bicho. Fez um jogo legal contra o Independente Del Valle, lá, foi o melhor do Flamengo. Foi o melhor do Flamengo num dia que o Flamengo foi desastroso. Então, o problema do Flamengo é o seguinte: não dá. O Vitor Pereira claramente não deu liga com esse elenco.
Os jogadores estão defendendo, os jogadores estão dizendo que o trabalho está sendo feito, que o que tem que fazer agora é calar a boca e trabalhar. Pô, está calando a boca e trabalhando há quase, já vai para terceiro mês e nada acontece. Nem de leve acontece. Não há nem sequer um sinal de fumaça. Uma coisa que você olha assim, peraí, isso aqui está dando certo, não tem nada dando certo. Além disso, os jogadores estão em péssima forma física e técnica, fruto daquela preparação desastrosa que o Juan confessou candidamente que foi planejada para que talvez, no meio do ano, os outros times estejam caindo e o Flamengo subindo. Só esqueceram que tinha um Mundial para disputar em fevereiro. Então, o desastre é contínuo lá no Flamengo. Por isso que eu digo uma coisa simples. O Vitor Pereira não é nem o maior culpado, embora deva ser demitido. Eu esperaria o final do Carioca, mesmo que ele perca a Taça Guanabara para o Fluminense, vai jogar a semifinal, a final, e depois, como ele provavelmente vai perder, dá um boné para ele, assim, vai lá visitar sua sogra. Agora, esse boné custa 15 milhões de reais. E o cara que tinha que sair junto com ele, que é o vice-presidente de futebol, Marcos Braz, já deixou espetado uma conta de 20 e tantos, com Domenech, com Paulo Souza, com Rogério Ceni e outros mais. E nada acontece, cara. O Flamengo Landim acha que está tudo bem. Ele deu entrevista para o Mauro César, dizendo que estava dando respaldo ao Marcos Braz e ao Vitor Pereira, que, segundo ele estava vendo que já tinha indícios muito bons do trabalho dele, que ele sabia o que queria. Que indícios? E aí, ao mesmo tempo, eu me lembro de outra declaração do Rodolfo Landim, em situação semelhante, em que ele disse que ele, conversando com o Paulo Souza, percebia que o Paulo Souza tinha muito mais conteúdo do que o Jorge Jesus. Quem é Rodolfo Landim para julgar conteúdo? Então, olha, a coisa no Flamengo está muito feia. Está muito feia. E realmente eu acho que o Vitor Pereira é um cadáver insepulto que vai ser sepultado no final do Campeonato Carioca, provavelmente com a derrota. Se vencer, vão dar a ele uma sobrevida. O perigo maior é ele perder e o Flamengo repetir com ele o que fez com o Paulo Souza, que também já estava fedendo depois que perdeu o Tetra, que o Flamengo brigava, e ficou 10 rodadas afundando o Flamengo no Campeonato Brasileiro. Eu só espero que não repitam